Olá pessoal, hoje eu falaria um pouco sobre os Maglites, em especial os Maglites desse tamanho, as grandes. O Maglite é uma empresa americana já estabelecida há muitos anos no mercado. Vocês podem encontrar uma linha de tempo falando sobre toda a história dela no próprio site deles e em outros lugares. Eu não vou me atentar tanto à história, mas talvez um pouco da visão que eu tenho sobre as Maglite. Elas são lanternas basicamente simples de se operar, pelo menos essas versões. Elas são lanternas em baixo custo de produção. Se você ver como elas são fabricadas lá nos Estados Unidos, você encontra isso no YouTube. Então são lanternas que têm um preço muito agressivo lá fora. Elas são lanternas que têm uma boa história, elas são lanternas que fizeram muita fama, você vê ainda muito essas lanternas por aí no Brasil, em outros lugares. Tanto essa versão que utilizam baterias, né, pilhas do tamanho C, D, que é no caso dessa daqui, e AA e AAA. O Maglite no início tinha somente lanternas incandescentes, essa vermelha é uma incandescente, depois entraram no mundo dos LEDs. Gradativamente eles vão fazendo atualizações desses LEDs nessa linha mais tradicional e lançaram algumas Maglites recentes, que são os modelos ML ou MLX, você entra no site e dá uma olhada, que tem algumas centenas de lumens. Eu vejo a Maglite que ela ficou um tempo meio parada, eu não sei se ela ficou parada, ou ficou, não é parada, assim, meio estagnada no mercado, sem grandes inovações. Porque, pessoal, era tão simples, acho que foi uma receita que deu tão certo, que os caras chegaram a um ponto que não tinham muito o que inventar, entendeu? Não é como você pegar hoje um canivetezinho, né, da Victorinox e começar a colocar uma parte, colocar outra, fazer um multitool dele. Mas chegou um momento assim que eles não vejo assim tantas inovações. Existem uma versão chamada MagCharger, que são para utilizar com baterias recarregáveis da própria Maglite. Mas fora isso eu não vejo inovação, mas que se tornaram um ícone. As versões mais recentes que têm mais lumens, que você vê lá no site, você pode entrar, são de mais de um modo. Essa daqui incandescente é um modo, e essa de LED também de um modo. Ela deve ter essa de LED, acho que uns 165 lumens. A grande versatilidade que você encontra nessas lanternas é o tipo de bateria. Você encontra em qualquer lugar, né? É mais fácil você encontrar uma bateria do tipo D do que uma CRU2T que nós utilizamos aí nas lanternas táticas, o 18650. 18650 de qualidade, né, pessoal? Então a Maglite tem nessa simplicidade. E vejo assim uma inovação no design, são lanternas assim bem bacanas, confiáveis, são muito confiáveis. Essa vermelha, por exemplo, eu acabei de encontrar, pensei que tivesse perdido. Tava num canto aqui da casa, não sei como foi parar lá, cheio de pó. Eu joguei só uma água, nem tá limpa. Coloquei as pilhas e ela ligou na primeira. Então você pode notar que mesmo na jogada, judiada, funciona. Isso é muito importante, né, no equipamento. E eu gosto delas que, por exemplo, você vai fazer uma viagem, talvez até essas versões mais novas, para quem gosta de muitos lumens, ela vai te atender muito bem pela versatilidade que você encontra na fonte de alimentação, que são as pilhas C e D, ou as AA e AA, mas estou falando mais especificamente dos modelos grandes, os modelos aqui maiores, né? Você encontrará ainda muito no Brasil modelos com incandescente. No site da Maglite você ainda pode comprar esses acessórios, né, da lâmpada. O detalhe é você sempre tomar cuidado com a quantidade de pilhas que você vai comprar no corpo, né? Isso aqui utiliza 3 baterias do tipo D, então na hora que você for comprar lá o seu bulbo, você tem que notar, escolher certinho qual que é a versão que você quer. Eu quero para 3 pilhas, para 4, para 5, para 6. Senão você acaba comprando errado e aí queima, né? Se for mais, tem só mais, geralmente queima. Existem versões da Maglite, e uma coisa muito bacana da Maglite, ela tem um anodizado que eu sempre gostei, um anodizado simples, funcional, essa vermelha que já caiu algumas vezes e aguentou bem o tranco.
Existem várias cores padrões, como cinza chumbo, prata, preta, vermelha, azul, etc. Existem algumas versões especiais, existem algumas versões raras, com cores raras como roxo, e tamanhos raros, como a 7D e a 12D, a 10D. Imagine, né? 12 baterias do tamanho D. Interessante. Procura na internet e você acha. Nisso elas ganham, né, pela grande simplicidade. Essas versões também você encontra algumas pessoas que fazem seu próprio anodizado, então a pessoa remove toda a anodização original e coloca anodizado próprio, como um verde bem diferente, bonito, ou roxo também com vários tons, enfim, a pessoa customiza tudo. E também algumas que são, às vezes o pessoal usa até Cerakote, que não tem aqui no Brasil, como o Desert Tan, Ode Green, o Sniper Grey, o Wolf Grey, né? Alguns casos agora seria Wolf Grey. Então são bem bonitas. Não há tanto o que falar por causa disso, pessoal, pela grande versatilidade, né? Pela simplicidade que elas têm. Elas são lanternas altamente customizáveis, pode não parecer, mas são. Lá fora você tem a opção de trocar o seu bulbo por um LED da Terralux ou da Malkoff, mas dependendo do que você for investir, compensa você manter a sua original e acabar comprando, adquirindo uma nova, até das versões mais recentes, tá? Que o corpo é em polímero, não é ou nem lembro, eu acho que não sei se é polímero, mas é bem diferente o corpo, entra lá, se vocês perceberem que são bem diferentes. E tem a opção de ter 3 modos. Uma boa, né, para você conseguir aí manter mais, aumentar a autonomia da sua lanterna. Né? Em vez de usar todos os lumens, usar bem menos, somente o que você considerar como necessário. Lá fora você tem customizações, além de LEDs de bulbo, do corpo, como eu falei, do botão. Então, por exemplo, as pessoas removem, dão uma usinada, né, e tiram um pouco de material interno e acabam utilizando adaptadores que utilizam, ao invés de uma bateria do tipo D, são 3 pilhas N-loop e vários segmentos dessas pilhas, dependendo, claro, da lanterna. Tudo isso, pessoal, para utilizar bulbos com bastante potência. No caso de potência mesmo, porque esse bulbo são 9 watts, não são nada de 1000 watts não, pessoal. 30, 40 watts, depende muito. Mas é um absurdo de luz, é um absurdo. É uma coisa insana, muito bacana. E também as versões que tem, dá para fazer isso com LEDs, vocês estão usando aí o XHP70, o MTG2, você consegue entregar aí uma corrente, né, colocando baterias recarregáveis nesse tamanho da D, você consegue aí entregar bastante energia, né, para sua lanterna. Tanto é que nessas customizações, pessoal, pessoas às vezes até colocam uma malha de cobre soldada entre a mola e o tail cap. Então vamos desmontar até a lanterna, né? Sempre desmonto quando possível. Vocês verem a simplicidade dela. Depois vem o host, que é o corpo. Tem um O-ring. E aqui você tem o tail cap. Bem simples, né, pessoal? No Brasil é muito difícil você achar partes avulsas, né? O spare para você trocar, né? Spare, mas é... Pra vocês verem como é que é dentro. Simplesinha, não tem tanto segredo. O que é simples é bom, pessoal. Então a pessoa troca o botão, coloca às vezes para se adequar, né? Se alta corrente, que alguns setups, né, alguns mods que a gente chama de mods MODS, ou contemplam, por causa dessa corrente, eles acabam mudando aqui, colocando circuitos eletrônicos mesmo, às vezes colocar até um monitor de tensão, né, para ver quanto tem aqui de carga ainda. Aqui nós temos o bezel, onde vocês podem ver esse belo refletor. Só um detalhe, pessoal, as Maglights têm esse ajuste do foco, que é uma característica delas, né? Onde você, girando a cabeça, consegue mudar aqui o foco. É interessante, é uma opção bem interessante. E nesta lanterna aqui, vou fechar de novo, vocês podem, fica facinho de vocês verem o bulbo funcionando como um pistão. Isso faz o ajuste.
Uma solução simples, bem engenhosa. E se você pensar que o bulbo depende da posição que ele está em relação ao refletor, vai dar o ajuste do foco. Mas algumas vezes a altura do bulbo, o tipo do bulbo, assim, ajustes pequenos fazem diferença no seu hotspot, né? Que é a imagem que é a luz refletida dentro de uma superfície lisa. Então, que o pessoal fala ajuste de foco. Mas como a imagem, como a luz chegará nessa superfície lisa, você pode ajustar a Maglite. Isso é uma coisa bem interessante. Para quem está no mato, apesar de muitas pessoas não gostarem do bulbo, né? O bulbo tem o inconveniente de não ter uma vida longa comparado a um LED, mas no mato o bulbo é imbatível. Sem contar que você pode utilizar sua pilha até o talo, né? Aqui eu vou remover o bezel ring, né? Que você encontrará só lente, o O-ring, bem simples, pessoal. O refletor, o bezel, né? Ele em si, com o O-ring também, está bem sujo, pesado essa peça, e aqui o seu refletor. Essa base é cortada, que é o que faz todo o movimento ali. Parece um pistão com a fonte de luz. Então, pessoal, não tem muito o que falar sobre as Maglites. Elas são, ao meu ver aí, o grande sucesso dela deve ser a simplicidade e a confiabilidade, pessoal. Vocês verem, peguei essa lanterna aqui que estava jogada num canto, dó, né? Agora eu já recuperei, amanhã eu vou lavar ela direitinho. Vou deixar aqui para brincar bastante quando for no mato. Mas são lanternas confiáveis, isso vale muito, né, no equipamento. Você verá que com o tempo os lumens, o mínimo que você tem é melhor do que nada, e pode ser o suficiente para resolver o seu problema. Se você estiver aí com o seu carro viajando e quiser deixar uma lanterna, que no Brasil são caras, lá fora são baratas demais, né? Você quiser deixar no seu carro para iluminar alguma coisa, são uma boa opção, ou até mesmo na mochila, apesar do peso, né, excessivo, comparado a outras lanternas, né? Não dá para você comparar com uma lanterna hoje que tem a bateria 18650 CR123, que entrega centenas de lumens, mas ela tem as facilidades de encontrar essa pilha do tipo D em vários lugares aqui no Brasil. Então, se você está num ambiente bem difícil, né? Mesmo fora da cidade, mesmo nas grandes cidades, aqui nem São Paulo é difícil, não é tão fácil encontrar CR123, além de serem caras, mas o tipo D você encontra em qualquer lugar, né? Só um detalhe: se você deixar sua lanterna com baterias do tipo alcalina, não importa a marca, constantemente verifique se a pilha não vazou. Se vazou, danou. Bom, pessoal, é isso. Eu já me estendi até muito sobre as Maglites. Resumidamente, a simplicidade e confiabilidade aqui voga, né, nessa lanterna. E se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, algum comentário, façam aí. Se quiserem também dar de presente para alguém, eu acho um bom presente. Eu aceito doações de lanterna, viu, pessoal? Quem quiser um dia me der uma lanterna aí para fazer um review ou até doar mesmo, eu aceito, aí posso fazer um review numa boa. Tá? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.